E aí, pessoal, beleza? Então, vou estar fazendo um vídeo aqui para passar um pouco sobre simbologia de comandos elétricos e explicar funcionamento de botoeiras, contatoras, né? Para ficar mais claro de entender como é que funciona. Eu vou estar usando esse aplicativo aqui, é um aplicativo para Android, tá? Eu estou usando um emulador aqui no computador para gravar mais fácil e vou deixar o link na descrição do vídeo. Para quem quiser fazer testes, né? Simulação de circuitos de comando elétrico, dá para vocês usar pelo celular tranquilo, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar, o mais importante é a gente entender como é que funcionam os contatos, né? Os contatos de botoeira, de contatora, como é que eles são acionados, né? E ver as diferenças. Então vamos lá, aqui na parte de baixo aqui do programa, onde é que está a seta passando, tem todos os símbolos e componentes de comandos elétricos que a gente pode usar para fazer as simulações, tá? Então, arrastando aqui, ó, vocês vão ver que existem vários. Tem alguns que vão estar meio apagadinhos assim, porque o aplicativo existe a versão gratuita e a versão paga, né? A versão gratuita que a gente está usando não é permitido usar esses ícones aqui, tá? Esses componentes. Então, a gente vai usar só os que estão liberados para a gente aqui, tá? Então, tem vários componentes aqui que a gente pode utilizar, tá? Só aqueles lá que estão bloqueados. Então, primeiro, é, eu vou adicionar esses contatos aqui, que são os contatos da contatora. Normalmente eles são simbolizados com essa letra K, tá? K1, K2, de acordo com o número da contatora, tá? O que que isso quer dizer? Que eles são contatos que vão ser acionados pela contatora. Não tem como acionar eles por ação humana, tá? Então, eles só vão ser acionados quando a bobina da contatora for energizada. O que que isso quer dizer? Se eu der a simulação aqui no play aqui em cima, pode ver que eu posso clicar aqui nele e nada vai acontecer, né? Porque eles só vão ser acionados pela bobina da contatora. A bobina da contatora, ela é simbolizada por esse quadrado aqui, ó. E a nomenclatura dele vai seguir a nomenclatura dos contatos, tá? Então, a bobina de K1, esse quadradinho aqui, ele vai acionar os contatos de K1, tá? Então, se eu tiver, sei lá, um circuito que eu vou colocar mais de uma contatora, eu tenho que identificar ela como K2 ou outro nome, e a mesma coisa com os contatos, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho essa bobina aqui, para mim acionar esses contatos, eu tenho que energizar ela, seja ela com fase neutra, caso a bobina seja 220, e a tensão seja 220, onde ela vai ser empregada. E se a bobina for 220 e a tensão for 127, a gente vai usar duas fases, né? Isso aí a gente já vê nas aulas de instalações sobre tensão, diferença de potencial, como é que é definido isso, ok? Então aqui eu vou deduzir que a fase é 220 e a contatora é 220, tá? Porque aqui não tem especificação de tensão de fase, só tem aqui ó, L1 e diz que é uma fase, não fala se é 127, se é 220, tá? Então eu vou deduzir que seja 220, tá? Entre fase e neutro. E a minha contatora é 220. Então eu vou adicionar uma fase, L1, tá? Fase é identificado por L nesse programa. E aí tem as fases separadas, tem as fases juntas aqui, ó, L1, L2, L3, tá? E as fases junto com o neutro já também. E aí vai de acordo com o jeito que você quer fazer o seu desenho, a sua simulação, tá? Eu vou colocar uma só de cada para simplificar mais fácil. E vou fazer a ligação dela direta aqui, ó. Clicando nos quadradinhos, eu faço a ligação do fio, né? Como se fosse um fio. Então eu vou ligar ela no fase no neutro, já energizando ela. Do jeito que ela está ligada aqui, eu tenho a tensão de 220 nela, certo? Considerando que a fase é de 220 entre fase e neutro, ok? Então se eu fizer a simulação, a contatora já vai estar energizada. Tá vendo? Já vai ficar amarelinha, quer dizer que ela está energizada. E os contatos já foram comutados. O contato que era normal aberto ficou fechado, e o contato que era normal fechado abriu, certo? Então, esse é o funcionamento dos contatos da contatora. Eles só vão funcionar quando eu energizar a contatora, que é um caso diferente do contato da botoeira, por exemplo. Tá? Nesse programa aqui, a botoeira é normal aberto, que não tem trava, quer dizer que eu vou apertar ela e ela vai
voltar quando eu soltar é esse símbolo aqui, tá? Como se fosse um Ezinho aqui para dentro e o símbolo do contato aberto, tá? Essa é a única coisa que vai diferenciar ele do contato da contatora. O contato das botoeiras, normalmente eles são simbolizados pela letra S, tá? Então isso aqui já vai ficar mais fácil a gente identificar o que é cada tipo de contato. Então aqui eu tenho uma botoeira normal aberto e uma botoeira normal fechado, certo? Vamos ao funcionamento. Quando eu dou o play, a botoeira normal aberto, quando eu clico, ela fecha, porque ela é uma botoeira que é acionada por ação humana, né? Então eu solto, ela volta ao normal. Então ela só vai acionar quando eu clicar nela, tá? E a botoeira normal fechada, quando eu clicar, ela vai abrir, ok? Vamos ver o funcionamento dela agora na prática, acionando a contatora. Eu vou colocar o normal aberto aqui e vou fazer a ligação dela na fase e depois na contatora. Então o que que isso quer dizer? Que agora a contatora não vai estar energizada, né? Ela só vai energizar quando eu apertar a botoeira, que sim vai permitir a passagem de energia de corrente para a contatora. Então observa, eu aperto, a energia passa, eu energizo a contatora, que ela ficou amarelinha, ó, e os contatos aqui de K1 e de K2 já se comutaram, certo? Então observa, na hora que eu clico, o contato aberto fecha e o fechado abre, tá? Então aí já está o funcionamento da botoeira sem trava, certo? E o funcionamento da contatora, como é que funciona? Vou fazer a substituição desse botoeira normal aberto para botoeira normal fechado, para a gente entender o que que significa esse normal fechado. É, Sem ação nenhuma, a botoeira normal fechada já vai permitir passagem de energia, passagem de corrente aqui, ó. Já vai estar energizada a contatora de K1, né? Então, quando eu aciono a botoeira, eu aperto ela, ela vai cortar esse caminho, não vai deixar mais passar energia para a contatora, certo? Então, isso que significa eu ter um contato normal fechado e um contato normal aberto. O contato normal fechado, sem ação nenhuma, ele já vai permitir a passagem de corrente. E o contato normal aberto, sem ação nenhuma, ele não permite, né? E quando eu aperto, esses contatos trocam. Então, o contato aberto, ele fecha, e o contato fechado, ele abre quando eu aperto, certo? Esse é o funcionamento deles. E aí, junto com essas botoeiras e tudo, a gente tem as botoeiras que tem trava, né? Que tem, quando eu aperto, ela vai travar nessa posição. Aqui no programa, ele é simbolizado por esse símbolo aqui, e também é S1, tá? O que vai mudar do símbolo para outra, tá? Aqui a gente tem a botoeira normal fechado com trava, e a botoeira normal fechado sem trava e a botoeira normal fechado com trava. O que vai mudar vai ser só a ponta dela aqui. Aqui tá aparecendo um E, né? Um Ezinho, e aqui como se fosse um S, né? No local onde é que seria de apertar, né? E aí a gente tem as duas botoeiras, a normal fechado e a normal aberto, ok? Como é que é o funcionamento delas? Quando eu aperto numa botoeira com trava, ela vai ficar, mesmo sem estar segurando. E a normal fechado, ela vai ficar segurando da mesma forma. Já a botoeira sem trava, na hora que eu soltar, ela volta ao normal, tá? Que não é o caso dessas duas aqui. Então, se eu clicar uma vez, ela vai travar. E se eu clicar de novo, ela volta a seu estado inicial, certo? Então, essa é a diferença das duas botoeiras, com trava e a sem trava, e o funcionamento delas. Se eu colocar a botoeira normal aberto, ligado na contatora agora dessa vez, quando eu faço a execução, se eu clicar uma vez, ela já vai ficar travada, certo? Então, não faz diferença eu ficar segurando ou não. Então, ela vai ficar travada e os contatos já vai ficar comutados como se ela fosse uma botoeira normal fechada, né? E aí eu cliquei nela, ela vai voltar ao normal, o estado inicial dela, certo? Então, essa diferença entre as botoeiras com trava e sem trava e o funcionamento delas, ok? Agora, junto com essas botoeiras sem normal aberto, normal fechado, a gente tem as botoeiras comutadoras, que são essa daqui e essa daqui, tá? Da mesma forma, uma botoeira com trava e outra sem trava. Como é que é o funcionamento delas? Ela vai permitir passagem por um caminho ou outro, certo? Então aqui a gente tem, deixa eu colocar ela aqui.
ligada na contatora para ficar mais simples de explicar, certo? Colocar assim. É, Como é que funciona? Essa daqui, ela já é uma botoeira que tem três pontas, né? O ponto um é comum ao ponto 2 e 4. O que que isso quer dizer? Que quando eu vou fazer a comutação, ela vai ligar o ponto um com o 2 ou o 2 com o 4. Então quer dizer que o 1 é comum aos dois pontos, certo? E ela trava. Então, ó, nessa posição aqui, que é a posição inicial dela, ela vai estar fechando o botão um com o 2. Então o que que isso quer dizer? Que ela é normal fechado entre 1 e o 2 e normal aberto entre 1 e o 4, certo? Então, quando eu clico nela, ela vai trocar o contato e vai passar energia entre 1 e o 4, não mais entre 1 e o 2, certo? Esse tipo de botão é muito útil para fazer o botão de emergência, quando você quer fazer uma sinalização que o comando está em emergência, né? E entre várias outras aplicações. E a botoeira, sem trava, ela vai, quando eu apertar, ela vai trocar. Quando eu soltar, ela volta à posição inicial de novo, tá? Ela não fica travada, como o próprio nome diz. Ok? Então esse é o funcionamento da botoeira comutadora. Ela vai trocar o caminho de energia entre um ponto e outro. E o ponto um nesse caso aqui, é o comum ao 2 e 4, ok? Esses números são números aleatórios colocados pelo programa. Às vezes, se você adicionar outra botoeira do mesmo símbolo, esses números vão ser diferentes, tá? É só para identificação dos contatos, certo? Então, esse é o funcionamento da botoeira comutadora, ok? Bem simples. Agora, depois que a gente já entendeu como é que é o funcionamento das botoeiras, de tudo mais, eu vou passar os outros comandos, os outros contatos, né? Esses contatos aqui da contatora de K1 que a gente tem são contatos auxiliares. O que que isso quer dizer? Que não é os contatos principais, onde vai passar a carga do comando, onde é que vai passar é, a energia bruta, vamos assim por dizer. Aí, passando aqui pelo programa, a gente tem os contatos que são os contatos principais, né? É onde é que vai passar do, a carga do sistema, né? Onde vai ser ligada o motor, no caso, né? O que que a gente vai ligar. Então, ele é simbolizado por esse símbolo aqui, ó, de KM1, tá? E ele tem os três contatos já junto. Por quê? Porque normalmente os motores que a gente vai ligar são trifásicos, né? Mas aqui também tem o de 2 e também tem o de um, tá? E são todos contatos principais, onde é que vai passar a carga total, né? E o funcionamento dele é igual a esses contatos auxiliares, tá? Quando eu energizar a bobina de K1, ele vai atracar esses contatos aqui. Como é que a gente vai fazer? Não é aqui. Como é que a gente vai fazer? Essa bobina de K1 aqui, ela não vai funcionar com esses contatos, porque ela está com o nome de KM, né? Então não vai nem fazer sentido. Quando a gente energizar K1, ele só vai comutar os contatos que está com o símbolo de K1. Aqui está KM, tá? Então o que que eu tenho que fazer? Pegar uma bobina dessa que tem o símbolo de KM. Se eu arrastar aqui embaixo, aqui no começo do programa, eu vou ter a bobina com a simbologia de KM1, certo? Então essa bobina aqui que eu tenho que usar para energizar esses contatos aqui. Então vamos fazer a substituição dele aqui por essa outra bobina, ok? Vou colocar aqui. Agora eu tenho a bobina de KM1 para ligar os contatos de KM. Aqui tem três contatos, né? KM1, KM2 e KM3. Então seriam três bobinas diferentes. Mas com esse programa aqui eu consigo renomear eles. É só eu selecionar aqui e vir aqui em valores na parte esquerda. Aí aqui eu consigo trocar o número que ela vai ser usada, tá? Então colocar KM, não tem como colocar KM1. Tá, então eu consigo usar só um contato desse por contator. Eu não consigo colocar KM1 neles também, tá? Então vamos fazer o exemplo somente com KM1, sem problemas. Vou apagar esses dois. Então, ó, quando eu ligar aqui, que eu energizar KM1, ele vai atracar. Aqui ele é normalmente aberto. Energizei, ele vai fechar os contatos, certo? Mesmo funcionamento dos contatos auxiliares. Mesma coisa, só muda que esse contato ele tem uma capacidade maior de conduzir corrente. Ele consegue conduzir mais corrente, tá? Já que agora a gente aprendeu sobre os contatos, como é acionado os contatos da contatora, como é que é feito todo esse processo. Por último agora,
vou mostrar para vocês os últimos símbolos que sobraram. Esse aqui é o símbolo de luz de sinalização, sinaleiros, né, como são chamados. E o funcionamento dele é como qualquer outra lâmpada. Eu tenho que fazer a ligação dele com a fase e com o neutro. Eu tenho que ter uma diferença de potencial nele, tá? Então eu fiz a ligação aqui da fase em cima, né, na nossa botoeira comutadora, e embaixo aqui no neutro junto com a contatora, tá? Então vamos lá, vamos executar. Executei o sistema. Bobina de contatora KM1 está acionada, os contatos de KM1 estão atracados, né, estão acionados. Quando eu trocar a botoeira por outro lado, ele vai permitir a passagem de corrente entre o contato 1 e 4. Eu vou energizar a lâmpada de sinalização H1, tá? E aí que simboliza, poderia simbolizar, né, que o circuito está desligado, que o motor está desligado. Seria um exemplo, certo? E troca de volta, ela troca o caminho da energia para o outro lado, tá? Então assim fica até mais fácil a gente entender como é que é o funcionamento dessa botoeira, certo? E por último, a gente tem os motores. A gente vai arrastar aqui embaixo até chegar no final. Aqui no final a gente tem motores, tá? Aqui a gente tem um motor trifásico, só com 3 pontas, simbolizado pela U1, V1 e W1, são as pontas do motor. M3 quer dizer que é o motor trifásico e PE proteção, tá? Aí a gente tem esse motor aqui, ó, que é o motor estrela triângulo, né? Star Delta. Ele é um motor de 6 pontas, trifásico, tem o 3 e o tiozinho aqui simbolizando trifásico, e aqui as pontas deles, tá? W1, V1, W2, W2, U2, V2. E a proteção aqui embaixo, certo? Então esse aqui é os motores que a gente vai trabalhar mais, certo? Depois de todas essas simbologias, agora nós temos as proteções. Como a gente vai simular um comando, a gente precisa das proteções, tá? Então aqui eu tenho a simbologia do relé térmico, ok? 3 fases, aí tem ele de 2 fases, de uma fase, tá? De acordo com o projeto que vocês querem simular. Temos aqui simbologia de disjuntor motor, tá? Então aqui já vai simbolizar que ele tem proteção disjuntor junto com relé térmico. Esse aqui que é o disjuntor eletromagnético, né? E sem a proteção de relé térmico. E temos mais outros modelos de disjuntores aqui, tá? Então, quando a gente vai usar para proteger o motor, a gente vai usar o disjuntor com relé térmico, que é o disjuntor motor, né? Já próprio para proteção de motores, tá? E aí aqui a gente tem fusíveis, tá? 3 fusíveis, 4 fusíveis, né? Na simulação, se a gente tiver um disjuntor motor, que é disjuntor para proteção térmica, né? Com relé térmico, é dispensável o uso do fusíveis, ok? Então vamos lá, vamos fechar esse daqui e esse daqui. Vamos agora para o primeiro conceito, quando a gente aprende a fazer sobre acionamento de motores. Para mim, é o conceito mais importante que tem para acionamento de motor, que é o contato de selo, tá? Como é que funciona o contato de selo? Nós vamos precisar de um contato auxiliar, tá? Da mesma da bobina, normal aberto. Aqui, ó. Contato auxiliar normal aberto. Uma botoeira normal aberto, ok? Então, o contato de selo é feito com isso daqui apenas. E vamos colocar aqui também uma botoeira normal fechada, para a gente desligar o selo. Como é que funciona? Eu vou fazer a ligação deles aqui, da fase até chegar na bobina da contatora. Então vou ligar assim, certo? Vou colocar os contatos principais aqui também, já para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Contato principal de carga. O que acontece? Esse K1 aqui está com nome diferente dos outros contatos. A gente tem que colocar ele no mesmo nome, certo? Aqui em cima, aqui em valores,
é como a gente mudar o nome dele. A gente vai clicar aqui em tag, e aí aqui na setinha eu consigo colocar KM nele, tá? Ele vai ficar como KM1 também. Então aí quando eu acionar a bobina de KM1, vai acionar esse contato aqui também, ok? Então vamos lá. Para que serve contato de selo? Que é o seguinte, se eu executar ele assim, na hora que eu clicar em S1, fecha o contato, o motor funciona, né? Se tivesse o motor ligado nos contatos principais. Só que na hora que eu solto, volta tudo ao normal. Então o que eu tenho que fazer aqui para esse contato manter ligado mesmo quando não estiver segurando? A gente vai fazer um selo aqui. A gente vai ligar o contato auxiliar da contatora em paralelo com a botoeira, certo? O que isso quer dizer? Eu vou ligar os dois no mesmo diferencial, na mesma tensão. Então a parte de cima de S1 eu vou ligar na parte de cima de KM1, tá? Do contato auxiliar de KM1. E a parte de baixo eu vou ligar na parte de baixo da botoeira, tá? Olha o que acontece na prática. Quando eu clicar em S1, ele vai energizar a bobina. Energizando a bobina, ele vai atracar os contatos de KM1. E o próprio contato de KM1 vai segurar a bobina ligada, tá? Então isso daqui é o funcionamento do contato de selo. E para que eu coloquei a botoeira normal fechada aqui em cima? Para na hora que eu acionar ela, eu desenergizar a bobina. Assim desligando totalmente o comando, tá? Então para isso que serve essa botoeira normal fechada. Então eu clicando, eu aciono a bobina, fecho o contato, a própria bobina que fecha o seu contato, que vai manter ela mesma ligada, né? E a botoeira aqui seria para desligar esse circuito. Beleza. Então, aprendemos agora, acabei de passar o conceito do que é um contato de selo, certo? E agora vamos passar o próximo conceito, que também é um dos mais importantes, né? Contato de intertravamento, que chama. Para que serve? É quando a gente tem mais de uma contatora no nosso comando. E é o seguinte, vou colocar mais uma contatora aqui para a gente entender como é que funciona. Então vou ter que ter mais um KM. E agora ele vai ser chamado de KM2, certo? E aqui vou colocar outra botoeira, né? Vamos fazer como se eu quisesse acionar duas contatoras ao mesmo tempo. É, vamos adicionar mais um botão normal aberto. E mais um contato auxiliar. Só que dessa vez eu vou adicionar o contato auxiliar de KM2, né? Então eu mudo a tag, aqui na parte de tag, mudo para KM. E em número eu mudo o contato para KM2, certo? E a ligação dele vai ser o mesmo esquema. Eu vou ligar aqui, tá? E a fase que vai descer aqui, mesma fase, tá? Não, aqui não é a mesma fase, não. Não vai ser a mesma fase. Fiz a ligação errada. Aqui embaixo ele não é ligado um com o outro, tá? É só assim, certo? Vamos lá. Para que serve isso daqui? Para que serve o intertravamento? Vamos criar uma situação aqui que a gente não tem o intertravamento. Deixa eu colocar aqui dois contatos da KM1 e de KM2, certo? E eu vou colocar agora ligados ele numa fase, e vou virar eles, tá? Vou colocar cada um em uma fase. Fase 1, fase 2, tá? E todos os dois contatos auxiliares vai ligar a mesma lâmpada, ok? E a lâmpada vai ser ligada aqui no neutro. O que é o problema? A gente tem duas fases separadas, né? E aqui embaixo a gente tá com as duas fases ligadas no mesmo ponto. Então, com os conceitos que a gente sabe, é que eu não posso ligar as duas fases ao mesmo tempo. Não posso ligar as duas contatoras ao mesmo tempo. Vai acontecer um curto-circuito. Então, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer no meu comando algo que impeça que eu consiga ligar os dois contadores ao mesmo tempo. Energizar as duas bobinas ao mesmo tempo. Porque eu tenho que desenergizar uma para poder ligar a outra sem que aconteça um curto-circuito. Se eu ligar as duas, curto-circuito. Certo? Então o intertravamento serve para isso. Como é que funciona o intertravamento? Vou colocar um pouco mais para baixo aqui.
ele vai ser o seguinte: antes da contatora, deixa eu apagar essa linha e essa linha. Antes da contatora aqui, eu vou colocar um contato auxiliar normal fechado dessa vez. Então, vou pegar aqui, ó, contato normal fechado e outro contato normal fechado, ok? Só que o que acontece? No KM1, eu vou colocar o contato normal fechado de KM2. Por quê? Vamos aqui trocar a tag, colocar KM2 aqui, certo? KM2 de cá e daqui KM1. De modo que quando eu acionar KM1, eu vou abrir esse contato aqui, ó. Quando eu acionar a bobina de KM1, esse contato aqui vai abrir. Esse contato abrindo, eu não consigo de forma alguma ligar KM2, a não ser que eu desligue KM1 para o contato voltar a ficar normal fechado. Então, olha como é que funciona. Liguei KM1, o contato de KM1 está acionado. E automaticamente o contato normal fechado de caminho já abriu. Então, se eu clicar aqui na botoeira para ligar a segunda contatora, ela não vai ligar de forma alguma, evitando assim o problema de curto-circuito no comando, certo? Eu só consigo ligar KM2 se eu desligar aqui na botoeira normal fechado do início do comando e ligar de novo. Aí eu ligo KM2. KM2 liga a lâmpada e automaticamente ele abre o contato de KM2 que está protegendo a bobina de KM1 para evitar um curto-circuito aqui, certo? Então eu posso clicar aqui, ó, quantas vezes eu quiser em S1 que não vai ligar KM1. Por quê? Porque o contato aqui, ó, abriu e está interrompendo a passagem de energia para KM1, tá? Então isso aqui é uma proteção para o comando, para evitar que aconteça curto-circuito, certo? Ligando as duas contatoras ao mesmo tempo, ok? Esse tipo de situação de intertravamento, ela é feita, é utilizada quando a gente tem um comando com mais de duas contatoras, duas ou três, no caso da partida direta com reversão, ou a partida estrela-triângulo, né? Delta estrela, como algumas pessoas chamam. É... E é muito importante ter isso no comando, certo? Então vamos lá. Então agora a gente já sabe o que é intertravamento, sabe o que é contato de selo, né? Sabe como é que funciona. é, A gente sabe como é que funcionam os comandos. Vamos fazer agora uma ligação direta da partida direta de um motor, tá? Então vamos lá. Essas três fases a gente vai usar. Então vou apagar isso daqui, apagar isso daqui, apagar esse contato, apagar o contato de KM2, apagar essa lâmpada. Certo. Essa parte aqui do comando eu não vou precisar. Então eu vou apagar essa parte aqui da direita. Não vou precisar. Esse contato também não vou precisar de intertravamento, porque agora eu vou ter uma botoeira só, tá? Vou apagar isso daqui. Então a parte do selo aqui a gente vai usar para fazer o acionamento do motor, ok? O que que eu vou colocar aqui antes da botoeira? Eu vou colocar um disjuntor, tá? Para proteção do circuito de comando, tá? Então eu vou colocar um disjuntor antes aqui de tudo, ligar a fase aqui nele, tá? E aí vou fazer a ligação igual eu fiz antes. Disjuntor, botoeira normal fechado, botoeira normal aberto e o contato de caminho aberto e vou ligar aqui junto com a contatora, ok? Então vai ficar assim o comando, certo? Então vamos para a ligação do motor agora. Vamos pegar aqui o motor de três pontas, seis pontas, né? E vamos fazer a ligação dele. Antes do motor, a gente tem que colocar um disjuntor para proteção dele. Então eu vou colocar um disjuntor motor de três fases, tá? Para proteger o motor termicamente e contra sobrecarga, curto-circuito, esse tipo de coisa que pode acontecer no motor, tá? E antes do motor aqui agora eu vou colocar os contatos principais da contatora de KM1 que vai fazer a ligação. Opa, peguei o contato errado. Este aqui, tá? Contato auxiliar de KM1. Ok. E aí aqui eu vou fazer a ligação.
diretamente aqui. Ligar aqui. Ok. Como esse era um motor de 6 pontas, a gente tem que fazer o fechamento dele, tá? Então já coloquei ele proposital para a gente ver como é que é o fechamento do motor, tá? Esse motor aqui, eu vou fechar ele em estrela, tá? É, para Como é que faz? Eu vou energizar as bobinas, a entrada das bobinas, com a energia trifásica, um em cada fase, e a outra ponta das bobinas eu vou curto-circuitar elas. No caso, eu vou ligar todas elas em um ponto só. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 2, ligar com um W2, né? E esses dois pontos eu vou ligar com V2. Vou deixar todos eles interligados, tá? Na prática, a gente vai fazer uma emenda com todos esses fios e deixar lá da caixa das pontas do motor, ok? Então a entrada fica assim, certo? Então, vamos lá, vamos à execução. Vou dar o play, então eu tenho que ligar os disjuntores, né? Para permitir a passagem de energia. Na hora que eu clicar aqui na botoeira de S1, KM1 vai ser acionado, acionando o selo, né? E KM1 aqui, que são os contatos principais, vai acionar ligando o motor, tá? Então aqui, ó, já está mostrando o tipo de ligação que o motor está sendo usado, que é estrela, e a rotação do motor do sentido anti-horário, ok? Então aqui está o funcionamento de uma partida direta do motor, é, como que ela parte, né? Como que é feita a partida. O pessoal gosta muito de ter uma analogia para saber o onde é que é empregado esse tipo de ligação. Essa ligação ela é muito utilizada em praticamente todos os motores que tem uma ação direta, né? Caso só apertar um botão e ele vai ligar. Motor de cisterna que puxa água, que é um exemplo muito prático disso, né? Que eu acho que todo mundo já teve contato com o motor de cisterna. Então, o motor de cisterna normalmente ele tem um botão lá, você vai lá e clica nele e a cisterna já começa a puxar água para cima. E aí no acabou, encheu a caixa d'água, não quero mais, eu abro aqui a botoeira e pronto, desligo o motor, tá? E aí tem as proteções, tá? Aquela chave de comando que a gente já compra pronto, é mais ou menos esse esquema que tem dentro dela. É mais ou menos assim que funciona aquelas comandos lá, ok? Fiz a comanda aqui da partida direta e tal. Só que agora eu não estou satisfeito com isso. Eu quero colocar sinalização para indicar o estado que está o meu comando. Se ele está energizado, se ele está em funcionamento ou se ele está em um estado de emergência, tá? Então a gente vai colocar três sinalizações aqui para simbolizar essas situações. Então vamos lá. Vou chegar um pouquinho a nossa parte de potência para a direita aqui, que a gente vai usar ali para fazer essas ligações. Então vou colocar três luminárias. Aqui no começo a gente tem, tá? Símbolo luminário, círculo com X dentro. Vou colocar três. Vou colocar um aqui embaixo, já por conveniência. Vou colocar um outro aqui do lado. Aqui. E a outra aqui do lado. Ok? Então vamos lá. Eu quero que uma delas, já vou ligar a parte de baixo dela aqui, todas juntas, parte do neutro, né? Eu quero que uma delas simbolize que o circuito está ligado. Então, quando o circuito não, que o comando está energizado. Então, quando o comando estiver energizado, eu vou estar ligado somente o disjuntor aqui em cima. Então, eu vou ligar ela na saída do disjuntor, tá? Vou organizar o fio aqui. Então, eu vou ligar ela na saída do disjuntor. Na hora que eu ligar o disjuntor, a lâmpada já vai ligar, tá? Então, a lâmpada aqui ligando já vai simbolizar que o meu comando está energizado. Quer dizer que tem energia ali. O comando está energizado. Cuidado, ok? Desliguei aqui o disjuntor. O comando não está mais energizado. Então, quer dizer que ela está desligada, ok? Então vamos lá. Agora eu quero colocar uma quanto o comando estiver em um estado de emergência. Como é que eu vou fazer isso? Esse botão S2 aqui, normalmente ele é utilizado como botão de emergência. E ele é um botão que trava, um botão travante, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma botoeira comutadora travante, tá? Que tem as três saídas. Uma entrada e ela comum a outros dois pontos, tá? Travante.
Então eu vou pegar ela e colocar aqui no lugar dela, no lugar que estava a botoeira normal fechada sem trava. Então eu vou ligar a parte de cima aqui junto, a saída do disjuntor. A parte que é normal fechado, eu já vou ligar direto na parte do comando aqui do selo. E a outra que é a parte normal aberta, eu vou ligar lá na lâmpada, lá na luminária, tá? Por quê? Porque é o seguinte, estou executando o sistema, ó, o circuito está energizado, certo? E aí acontece algum problema, eu preciso desligar o comando inteiro. Então eu aperto na botoeira e ela vai ligar o botão que simboliza que está com o estado de emergência, certo? Isso quer dizer que é, o comando está com a emergência ligada, está em estado de emergência, certo? Aí eu volto para a operação normal, ela desliga a luz de emergência, certo? E aí, para a gente fazer a ligação da luminária que vai simbolizar quando o motor está em funcionamento, é só eu ligar ela em paralelo com a bobina que vai ligar o comando, né? Então eu só vou fazer a ligação aqui para baixo. Vamos ver como fica na prática. Liguei o circuito, liguei o disjuntor, simbolizando que o circuito está energizado. Liguei S1, ligou a luminária indicando que o circuito está energizado, né? Só falta ligar o disjuntor aqui, simbolizando que o circuito está energizado, né? Que o motor está em funcionamento, certo? Então, tá tudo ok. Aconteceu um problema, preciso desligar o circuito. Apertei o botão de emergência e já vai travar, ligando a luz luminária de emergência, tá? Então aí já tá como que a gente usa a sinalização nos comandos, tá? Então aqui já simbolizando que o comando está em estado de emergência, aconteceu algum problema, tá? Voltou ao estado normal, volta, aperta de novo na botoeira, a botoeira vai voltar para o comando aqui do selo. Liguei, o motor vai funcionar, a luz de funcionamento vai ligar normalzinho, ok? Então esse aqui é o funcionamento da iluminação, sinalização do comando. Agora, vamos para uma das perguntas que mais acontece quando a gente fala sobre acionamento de motores. Eu liguei o motor aqui, né? O motor está ligado. Eu desligar de cá. O motor está ligado, rodando no sentido anti-horário. Como é que eu faço para fazer esse próprio motor ligar no sentido horário, né? Vamos supor que eu fiz a ligação lá das três fases, bonitinho, e ele está rodando no sentido ao contrário, né? Não é o sentido que eu quero, não vai funcionar no sistema que ele está ligado, porque ele está rodando outro sentido. Para você trocar o sentido de rotação de um motor, você vai ter que inverter duas fases, tá? Aleatório, você tem que inverter duas fases, não importa qual fase você vai inverter, você tem que inverter duas. Então, vamos inverter essas duas fases aqui, ó. A fase L2 com L3, tá? Essa inversão de fases pode acontecer aqui no disjuntor, tá? Na entrada do disjuntor eu posso inverter aqui. Eu posso inverter elas aqui na contatora, tá? Posso inverter elas diretamente lá nas ponteiras do motor. Na prática, é mais fácil você inverter no disjuntor, né? Você vai lá no comando, desliga o disjuntor, vem aqui na parte de baixo dele aqui, ó, e pega uma das fases. Eu tenho que conseguir pegar aqui. Você pega uma das fases, desconecta daqui, pega a outra, desconecta. Aí eu vou ligar agora, ó, da ponta 6 para a ponta 3, para 4, na 5, tá? Então, o que que eu fiz? Eu inverti as fases, literalmente. Vou deixar as fases invertidas. Essa daqui tá passando aqui e essa aqui tá passando aqui. Vou colocar para cá para não tem como colocar de lado, tá? Enfim, né? Dá pra gente ver que tá invertida essas fases. Aí, se eu colocar assim, dá pra ver. Ok? Então, agora, na hora que eu fazer a ligação, é, já vai dar para ver que o motor vai rodar no sentido horário, porque eu inverti a fase, né? Então, é simples fazer mudar o sentido de rotação de um motor, é bem tranquilo, né? Então, pessoal, esse aí foi o tipo de ligação partida direta do motor, tá? Partindo em estrela. Vamos agora fazer uma partida em que eu troco o motor de rotação, tá? Eu quero que o motor gira para o lado direito ou para o lado esquerdo, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar duas contatoras agora para fazer esse tipo de comando, tá? Então vamos lá. A parte aqui de potência do comando vai ficar igual estava aqui. Eu vou só organizar as fases aqui para ficar retinho.
Tá, aqui vai ficar assim por enquanto. Eu vou ter que mudar agora aqui na parte do comando aqui, né? Vamos tirar isso aqui, tirar essa luz de sinalização, depois a gente coloca as luzes de novo. Tá. A parte do selo vai ficar igual. Eu tenho que ter o selo da mesma forma. Então, eu vou colocar agora a bobina de... é, agora eu vou ter que ter duas botoeiras, né? Uma botoeira para rodar no sentido horário e outra botoeira para rodar no sentido anti-horário. Então, eu vou colocar uma botoeira normal aberta aqui. E tem que fazer o contato de selo agora do S3, né? Que agora eu vou ter que ter duas contatoras para fazer isso. Então, eu vou pegar o K1 aqui. E agora a gente vai chamar ele de KM2, tá? Igual a gente fez o intertravamento. Então, aqui a gente já sabe que eu tenho que fazer o quê? O intertravamento, tá? Então, já vamos deixar o intertravamento pronto. Tem duas contatoras no sistema. Intertravamento já é obrigatório a fazer isso aí, tá? Então, não vamos deixar de fazer a segurança do motor. Vou fechar aqui. Agora eu vou colocar dois contatos fechados, igual a gente fez lá no começo. Um daqui, um em cada contatora, tá? Esse aqui eu vou colocar o fechado de KM2. Vamos trocar aqui para KM número 2, tá? Fechado de KM2 e aqui eu vou colocar fechado de KM1, ok? Ligação, da mesma forma aqui. E aqui. E aqui liga aqui. Aqui liga aqui. E aqui liga aqui. Falta mudar isso aqui para KM2, né? Então vamos mudar aqui para KM2. Tá. Ok, então a parte do comando aqui já está feita, né? Eu dou o play. Opa, juntor. Fechei. Opa, ficou faltando aqui. Ligou o disjuntor, fechei a bobina, ele fecha KM1, liga KM1. Se eu apertar no S3, ele não vai ligar a outra bobina automático, certo? Porque a gente tem um intertravamento. Então, cliquei aqui, ele fecha a outra bobina. Então, o nosso selo e o nosso intertravamento tá ok, tá funcionando certinho. E agora aqui, como é que vai ficar a ligação é, a ligação do sistema aqui? É o seguinte. Aqui eu vou colocar agora outra contatora. Então, outro contatora não, outro contato principal da contatora. Agora eu vou colocar de KM2, certo? A parte de cima aqui, eu vou ligar igualzinho tá a outra, ó. 6 no 5, 4 no 3 e o 2 no 1, tá? Então eu vou ligar as fases certinhas. Só que aqui embaixo eu vou ligar trocado. Então o 2 eu vou ligar no 6. Já inverti a fase, né? Que tá saindo do 2 aqui, ó. E no 1. Então já vou ligar no 6 aqui. O 4, ligar no 4, o meio no meio, né? E o 6 aqui eu vou ligar no 2, tá? Então o que quer dizer? Eu inverti as duas fases das pontas, as fases laterais, ok? Vamos ao funcionamento. Quando eu der o play aqui, eu ligar a primeira contatora, KM1 vai estar ligado e o motor vai estar rodando em sentido anti-horário. Só que aí, quando eu ligo KM2, a contatora que vai ligar é KM2, com o sentido das fases trocadas. Então isso quer dizer que eu vou ligar no sentido horário agora, tá vendo? Então o sentido de rotação do motor já foi trocado, né? E aí aqui o intertravamento já acontece por quê? Porque aqui as fases estão trocadas. Se eu pegar e ligar o KM1 aqui, vai acontecer um curto-circuito, né? Porque eu vou juntar duas fases diferentes aqui. Por isso que a gente faz o intertravamento, para evitar esse tipo de coisa. Então, pessoal, esse tipo aqui é o tipo de ligação que a gente faz, que chama de partida direta com reversão, tá? Então, vai partir o motor direto e com algumas ações aqui eu consigo reverter ela. Então, eu vou colocar uma botoeira normal fechada aqui agora, com mola, né? Que vai apertar e voltar, só para a gente usar quando for querer trocar o sentido de rotação do motor. A gente desligar o comando e ligar de novo. Então, ó, partir em sentido anti-horário, agora eu quero usar o sentido horário. O que eu faço? Aperto no botão para desligar o comando e liga a outra botoeira, que vai se ligar no sentido horário, certo? Então, todos os conceitos que a gente viu até agora, conceito de selo está sendo usado, conceito de intertravamento está sendo usado para evitar o curto-circuito, certo?
E agora o que que falta? Iluminação, né? Identificação do comando. Então o que que eu vou fazer? Agora eu quero ter uma iluminação a mais, que é para mostrar o sentido de rotação do motor. Então eu vou fazer da mesma forma. Eu vou ligar elas aqui, ó, em paralelo com a contatora, tá? E a outra aqui também em paralelo com a contatora. Vou ligar aqui no A1 da contatora e aqui embaixo no A2, tá? Então, em paralelo certinho. Por que que eu não ligo ela antes aqui, igual eu estava ligando antes aqui, direto nesse contato auxiliar? Porque se eu apertar a botoeira, mesmo com intertravamento, a luz vai ligar. Não é interessante, né? Eu só quero que ela liga quando o circuito realmente estiver ligado, certo? Tá vendo? Então tá ligado aqui, ela liga. Apertei aqui, liga a outra luz. Se eu ligar ela antes, em cima, igual eu tô falando, igual a gente fez a ligação antes aqui, junto com o contato auxiliar, na hora que eu ligar aqui, ela vai ligar, certo? Aí eu ligo a outra liga, só que quando eu apertar nesse aqui, mesmo com o intertravamento, eu vou ligar a luz. E eu não quero que isso aconteça, eu só quero que a luz liga quando de fato o motor estiver ligado. Então, a gente faz a ligação lá em paralelo junto com a ligação da contatora, tá? Para evitar esse tipo de coisa. Juntinho aqui, certo? E agora eu quero fazer iluminação de emergência, quando o botão de emergência for acionado. Eu vou seguir o mesmo caminho. Vou pegar a luminária aqui, vou colocar ela aqui do canto, vou ligar ela já junto aqui com os neutros e daqui eu vou ligar aqui do lado, tá? Tirei esse aqui do meio, liguei aqui do lado. Então, situação de emergência, liga a luz, ok? Tá ligada a situação de emergência. Agora só falta a ligação de uma luz para simbolizar que o circuito está energizado, que tem energia no circuito. Então vou pegar daqui e ligar na saída do disjuntor, ok? Saída do disjuntor lá em cima. E os neutros todos juntos. Liguei, na hora que eu ligar o disjuntor, já liga a luz, simbolizando que o comando está energizado, que tem energia no comando. Liguei o motor em um sentido, liga a luz do sentido do motor, quer dizer que o motor está girando no sentido anti-horário. Aconteceu algum problema, preciso desligar com emergência. Cliquei no botão de emergência, já ligou a luz de emergência, simbolizando que tem alguma coisa de errado aqui com o motor, certo? Passou ao pane no sistema, volta a chave ao normal. Liguei no sentido horário agora, tá? Então, rede da bobina e a iluminação do sentido horário foi ligada, ok? Então, pessoal, era isso que eu estava querendo passar para vocês. Esses dois tipos de ligação, que é a ligação direta e a ligação direta com reversão e a sinalização desse comando, tá? Os conceitos importantíssimos que eu passei, que é o conceito de selo aqui com a botoeira e o conceito de intertravamento, tá? Esses são conceitos que a gente vai levar para todos os comandos que a gente for fazer. A gente precisa de utilizar esses conceitos, ok? Então eu vou deixar o vídeo aí no YouTube para todo mundo ver, tá? Se caso você tiver alguma dúvida, deixa na descrição. Vou estar respondendo aí o pessoal. Vou deixar o link desse programinha, caso você queira simular no celular. Tem o CAD Simul também para computador, para quem não gostar de mexer no celular, para simular no computador, que também é muito bom, tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu!